cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que você aprende sobre marca e quer sair criando várias marcas, porque eu sei que você é apaixonado por esse assunto. Se você chegou aqui através do link de um amigo, saiba que você é muito bem-vindo. Eu sou o Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. E a ideia desse podcast é eu compartilhar a minha experiência, os meus erros e acertos, como também dos meus convidados, para que a gente aprenda e a gente saia daqui inspirado. Se você gosta de ver um podcast, saiba que a gente está no YouTube, youtube.com/@Galileu Nogueira. Tem uma arroba antes do negócio que o YouTube colocou. E se você quer fazer parte do maior curso de branding em São Paulo, a Imersão BDP está com suas matrículas abertas. Então acesse galileunogueira.com/BDP e lá você pode fazer a sua matrícula e garantir sua vaga, que é limitado porque é um evento presencial em São Paulo. Então, diferente do online, a gente não consegue colocar todo mundo numa sala, a não ser que a gente tenha datas extras iguais os artistas. Então, se inscreva que a gente vai ter lá uma forma de aprender muito, muito, muito legal agora na primeira turma presencial, depois de 9 turmas online, beleza? Vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é um tema que eu estava há muito tempo querendo explorar, que é justamente por que a gente precisa das marcas para nos dar significado. Que comportamento é esse que o consumidor tem, que ele procura tanta coisa, para que as marcas ajudem na sua autoexpressão. E óbvio que eu não ia falar sobre isso sozinho. Eu precisava trazer uma pessoa maravilhosa chamada Renata Hilário. E eu vou fazer aqui uma apresentação. Renata é estrategista de marketing, criadora e sonhadora, trabalha por causas que movem, reside em São Paulo, é estrategista criativo para marcas e artistas. Então, assim, co-criadora e produtora executiva do podcast Mano a Mano, que vocês já ouviram com toda certeza, porque o podcast é o mais ouvido do Brasil, segundo o Spotify, a retrospectiva de 2022. Ela também é colunista no Mina Bem-Estar no UOL e na plataforma Women to Watch Meio Mensagem. E por que eu tô trazendo ela também aqui? Porque ela é mestra em comportamento do consumidor, meu amor, e professora do programa de mestrado da SPM também. Então, assim, seja bem-vinda, Renata Hilário. Estou muito feliz com você aqui. Que honra, que honra. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu sou fã do seu trabalho. Aprendo muito. Já quero me inscrever nessa imersão, porque tenho certeza que preciso me reciclar e te ouvir. Espero corresponder às expectativas, porque aqui a régua é altíssima. Olha, vamos ver. Então, lá no final, os usuários é que vão dizer se você correspondeu. Eu não vou dizer nada, mas bom. Com toda certeza é um episódio de 5 estrelinhas. Já a gente vai saber sobre isso. Renata, essa pergunta, né? Por que as marcas, elas são justamente tão usadas para nos definir? Por que a gente precisa tanto das marcas? A gente passa por vários momentos como marca, né? Lá na Revolução Industrial, a gente tinha as marcas mais funcionais, os produtos, eles vinham atender a gente ali naquela necessidade. A gente não tinha muita opção, né? A Revolução Industrial abriu mais o leque, mas até ali, 2 marcas, 3 marcas, né? Você não tinha muita coisa. Passam-se muitos anos e a gente começa a ver as marcas agora tendo um significado muito grande. As marcas agora sendo cobradas por posicionamento na sociedade, sendo cobradas por lutas ou determinadas causas. A gente vê marcas sendo canceladas e a gente na dúvida se a gente continua usando, se a gente para de usar. Então eu queria que você me falasse, né? Por que você acha que as marcas têm estado tão presentes na nossa vida para atribuir esses significados? Assim, como que você enxerga isso? Tem várias formas de responder essa pergunta, né? Eu trabalho muito com o comportamento do consumidor também, né? Como você colocou, eu fiz um mestrado que me abriu esse campo da educação, ter esse olhar para a pesquisa. E aí, eu acho que não tem como a gente, pelo menos para mim, né, olhar só pela perspectiva de marca. A gente tem que entender quem são essas pessoas, quem são os nossos consumidores. E aí a gente vai falar de um universo. Então, não dá para restringir, como você bem colocou, ao aspecto funcional apenas, né? A gente vai ter que pensar no aspecto emocional, como que isso vai afetar o comportamento do nosso consumidor e como que a gente tem que pensar a nossa estratégia de marketing em cima disso também. Então, a gente tem alguns cases hoje, as marcas vêm se reinventando, vêm atendendo ao espírito do tempo, ao zeitgeist, né? Eu gosto de perceber isso nas marcas que estão, de fato, atentas. E, com isso, elas começaram também a se aprofundar, né, no seu planejamento estratégico, nesse mergulho mesmo de entender o consumidor. E aí,
Vamos trazer um exemplo, eu acho que vale assim para tangibilizar, sabe? O caso da Lacoste agora recentemente, né, que tá com a Casa Lala, e eles trouxeram o MC Ariel junto com grandes MCs, ele fazendo a curadoria, né, entre outros MCs e falando com uma população muito específica. Então era uma marca muito elitizada, que conversava diretamente com o público por muito tempo e veio fazendo essa transformação. É uma marca que teve, há 2 anos atrás, a Rachel Maia como CEO, né? Então, acho que isso é um ponto importante também dizer, uma das poucas CEOs negras no Brasil. Então, a marca já vem agora com esse propósito, né? E pelo que eu li também, eles querem cada vez mais se posicionar com impacto positivo na sociedade. Para isso, eles estão atentos aos consumidores, né? E nenhuma marca é boba também, tá pensando no lucro. Obviamente. Óbvio. E aí, eu acho que vale um recorte muito específico. A gente e eu amo falar sobre isso porque me atravessa diretamente, né? E além da bio que você apresentou, eu acho que é importante dizer que eu sou uma pessoa também que trabalha com causas, né? E a questão racial, para mim, é muito importante. Então, a gente está num país que muitos de nós, né, comunicadores, profissionais de marketing, sabemos que temos 56% da população de pessoas autodeclaradas negras e pardas. Essas pessoas se representam, trouxe até uma colinha porque eu sou uma profissional de dados e eu não gosto de errar. Ai, maravilhosa. Para quem tá ouvindo a gente e não está nos vendo, ela tá com um caderninho aqui em cima da mesa, isso. com tudo anotado. E ela vai falar os dados corretíssimos aqui. Vou falar. Então, essa população, ela representa mais de 100 milhões de pessoas que movimentam quase 2 trilhões de reais, né? Então, quando a gente fala de minoria, é uma minoria numérica, mas não é uma minoria, mas na verdade é uma minoria em acesso a direitos, né? Uma minoria politizada, digamos assim. Só que não é um nicho. Então, as marcas que despertaram para isso entenderam que precisam falar com essas pessoas. E elas são muito desconectadas. Isso ainda é uma realidade, isso é fato. Quando a gente observa que apenas 6% de lideranças negras existem nesses espaços, como é que a gente vai realmente se conectar, entender o que está acontecendo? Então, a gente, né, acho que é uma provocação aqui também, né? Eu falei 6%, mas quando a gente fala especificamente de mulheres negras, uma pesquisa recente apontou que o cidadão vai para 1%, sabe? Então, existe um gap aí muito distante que as marcas, os estrategistas, não apenas as agências, as empresas, institutos de pesquisa, empresas de sprint, né, que agora está muito em alta e tal, estão buscando suprir para poder realmente entender o que o nosso consumidor quer. E aí, quando a gente vai falar, né, eu trouxe esse exemplo da Lacoste, mas quando a gente vai falar de população periférica, preta, enfim, brasileira, a gente está falando de muitas pessoas. E aí, esse recorte específico é de um tipo de jovem que vive na periferia, que movimenta muito esse mercado, né? Não é uma ação inédita, acho que é um outro ponto que eu queria falar. Né? Vale lembrar. Isso já aconteceu, por exemplo, com a Adidas nos Estados Unidos. Né? Daqui a pouco eu volto nisso aqui. Mas só para concluir o raciocínio, né? Porque aí quando a gente fala de população negra periférica, jovens, a gente acha que todo mundo está ali curtindo um funk e cordão de ouro, Juliette, Lacoste, o arquétipo ali o definido, arquétipo, né? E aí a gente esquece que a gente tem, por exemplo, a presença dos evangélicos muito forte dentro da quebrada. É outra cultura, é outro estilo. Eu falei dos evangélicos, mas a gente tem as religiões de matriz africana, a gente tem outros tipos de comportamento, sabe? E que mudam tudo, né? Porque tudo. O evangélico, a depender da vertente que ele esteja, ele talvez não vai escutar funk, ele talvez não vai querer se vestir na ostentação, como as pessoas, né, conhecem essa estética. Sim. Então, ele continua sendo parte desse recorte, mas ele tem um comportamento completamente diferente. Completamente diferente. Eu gosto de falar isso porque as pessoas estigmatizam muito. E aí acabam colocando as pessoas numa caixinha. É isso e pronto. Esse é o jovem... Tipo, o jovem preto periférico é assim. É isso. Ele se veste de cordão de ouro. Todos eles. Todos eles vão, sei lá, parcelar o seu iPhone 14 em 36 vezes, né? Porque isso acontece também, mas nem todo mundo, né? Então, as marcas, elas têm um papel, muitas vezes, de trazer esse status, esse aspecto emocional também, né? Mas nem todo mundo
tá também disposto a bancar isso. Então, tem pessoas que vão optar por uma marca pelo preço, sim. A gente vem de um contexto aí de pandemia que afetou muito a economia brasileira, e aí a pessoa, de repente, utilizava determinada marca, sei lá, vou chutar aqui, de sabão e pó, né? Eu fiz até um estudo recente para bens de consumo, então estou com isso fresco na minha cabeça. Escolhi uma determinada marca, mas agora ela vai pegar o produto de limpeza do carro da Cândida que passa na rua, porque é isso que eu consigo pagar, sabe? Então a gente tem que entender essas nuances para poder chegar de fato no consumidor. É curioso quando você fala sobre isso, porque eu, como nordestino, fazendo parte desse recorte, eu também via esse joga tudo num balaio só. Né? Tipo, os nordestinos, cara, baiano é uma coisa, sergipano é outra. Alagoas, assim, os comportamentos são muito diferentes. Até a forma de falar é diferente, o sotaque é diferente, a forma de comprar é diferente, os deslocamentos dentro da cidade, tudo isso influencia. E algumas marcas que eu trabalhei aqui falavam assim, não manda tal produto pro Nordeste, porque o Nordeste não compra. Uau. Né? E aí eu tava nessa reunião e eu falei assim, pera, mas como assim o Nordeste não compra? Não, porque é muito caro, porque não é o poder aquisitivo do Nordeste. Eu falei, gente, mas você já começou a olhar o que é Nordeste em relação ao poder aquisitivo? Né? E aí a gente começava a discutir alguns cases, né? O whisky, o Johnny Walker é mais vendido, né? A região que mais vende é em Recife, é o lugar onde mais vende Johnny Walker no Brasil inteiro, Uau. porque tem um consumo muito alto, por uma questão cultural, social, né? Dentro de Recife. E as marcas às vezes não olham para isso, elas simplesmente jogam tudo no balaio do Nordeste. Né? O Nordeste não consome. Então, muito bom você trazer esse ponto para a gente lembrar que as marcas estarem presentes nessa vida, elas têm um desafio de serem também entenderem essas nuances, né? Sim. Então, a Lacoste acho que é um grande case que a gente vai explorar mais aqui. Eu vou até colocar o link na descrição das notícias do passado, mas assim, contextualizando quem está ouvindo aqui, a Lacoste veio de uma marca com um posicionamento extremamente elitizado, né, com baixo acesso a qualquer outro tipo de população, a não ser aquele público que eles tinham definido. Só que houve uma apropriação por parte de uma classe, né, por parte de um recorte, em que a marca ser aspiracional era um fato muito positivo. Nas músicas, no lugar onde a pessoa vivia, a maneira de usar a marca, etc. Em que os jovens, né, da periferia ou da quebrada, principalmente jovem, população preta, de fato, olha para aquela marca e começa a incorporar nas músicas, começa a incorporar nos clipes, e aí a marca se ofende, fala, não é bem isso, peraí, o meu posicionamento tá meio perdido aqui, não é para vocês, e a Lacoste vai lá e toma um monte de porrada, né? Só que o que é legal é que eles aprendem com isso. Né? Então, depois de 2 anos, fazendo um trabalho de reposicionamento, trocando presidente, trazendo uma equipe, a própria marca convida, então, agora os seus MCs, algumas vezes, né? O MC Hariel, levaram mais 2 outros no último desfile de lançamento em Paris da marca para acompanharem. A curadoria agora de alguns eventos, agora em São Paulo mudou de nome para Casa Lalá, porque é como eles se referem à marca. Então, é um case muito legal de ver como a marca entende o que acontece, se adapta à cultura e ela começa a trabalhar em favor da cultura. Sim. E não fica naquela coisa tipo assim, não, tira, aumenta o preço, não dá acesso, segue mais exclusiva. Quando a gente for falar desse assunto, vai ser um outro episódio, né, que eu gosto muito porque tem uma discussão também até que ponto essas marcas têm que ouvir toda a população e tem que ser inclusiva, que as marcas de luxo têm um papel que não é para ser de fato para todo mundo. Então a gente vai ter esse recorte depois, que eu acho que vai ser muito legal explorar. Sim. Mas eu queria também que a gente explorasse, você falou de escolha por preço, né? A gente tem um momento pós-pandemia, que engana-se quem acha que a gente voltou para a economia do jeito que ela sempre foi, não voltou. As nossas necessidades, segundo a pirâmide de Maslow, voltaram para as necessidades iniciais. Sim. A gente tinha um momento ali em que as marcas estavam no status, no prestígio, na autoestima, e hoje elas voltam, as pessoas voltam para olhar para fisiologia, segurança, necessidades básicas, assim como o seu poder aquisitivo também volta para isso. Como que você acha que as marcas podem conviver com esse dilema de as pessoas agora querem preço, então elas vão procurar por marcas mais baratas, etc. E a marca não perdeu o seu posicionamento também para atender agora uma necessidade. Como que você enxerga que as marcas podem conviver com esse dilema entre eu não posso baixar o meu preço porque eu tenho um posicionamento muito claro, mas eu também tenho uma população que não vai conseguir me comprar. Então, e aí? Como que a gente equilibra essa balança milionária? É uma pergunta de milhões. De milhões. Vou falar aqui em termos publicitários, mas na sequência eu vou traduzir, porque eu sou do seu time, que eu gosto assim de trazer para a realidade brasileira, tá?
mas eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, né, e eu vou trazer um pouco dessa realidade do que eu vivi. Quando uma grande marca tem a possibilidade de ter um portfólio, ela pode fazer essa divisão. Então, imagina uma pirâmide, né? Tem o que eles chamam de premium, né? Uma categoria superior de produtos. Tem uma outra categoria ali no intermediário, que alguns chamam de Core Plus. Seria um intermediário na tradução. E uma de base, né? E aí, com isso, você faz essa divisão para poder atender à necessidade dos públicos de acordo, inclusive, com o aspecto financeiro. Então, você vai ter um produto de base que você consegue fazer um preço mais baixo para atender a população que não vai estar procurando, às vezes, vai precisar só atender aquele aspecto funcional, mas não necessariamente a um aspecto emocional ou de status. Ou ter a melhor tecnologia, ou todas as features à disposição ali, né? Exato, exato. Então, aquilo me atende a isso que eu vou conseguir adquirir agora, é isso. Aí tem aquele outro consumidor que, eu não consigo ter um produto tão elevado, mas tem ali um meio termo, é isso. Né? A gente pode trazer, de repente, para a categoria de bebidas, sabe? Acho que isso funciona legal, né? E tem as pessoas que o status é muito importante também, e além do status, que é essas outras questões, né? Esses outros aspectos funcionais que trazem mais qualidade ou um maior refinamento, né, no produto, estão dispostas a pagar por isso. Então, eu acho que você é uma pessoa que domina a arquitetura de marca, enfim, vai poder explicar isso da melhor forma, mas se a marca tiver essa possibilidade de fazer essas quebras, ela consegue atender sem sofrer tanto, né? Porque aí tem esse equilíbrio. Boa. Eu acho que o desafio do ponto de vista de branding nessa hora, quando a gente olha para o produto, é você, na hora de diversificar o seu portfólio, garantir pelo menos os seus aspectos básicos de marca estão ali. Sim. Né? Então não é porque você vai fazer um produto mais barato que a qualidade dele tem que cair, né? Já que é um aspecto que talvez seja um atributo que a marca construiu durante tanto tempo. Exato. Né? É a coisa de você falar, se todas as minhas embalagens elas têm um padrão estético, qual é a equivalência desse padrão para poder chegar num produto com preço mais acessível, mas sem perder a originalidade do que a marca sempre propagou. Né? A gente tem visto muito isso, se vocês pararem para pensar em supermercado, a quantidade de produtos que diminuíram seus tamanhos, a quantidade de embalagens que estão menores, para que eles sejam mais baratos, né? Embalagens retornáveis. Embalagens retornáveis, que verdade. aí atende duas questões, né? Preço e a questão da sustentabilidade. É verdade. Então, tem como, né? Tem, acho que aqui o ponto só é justamente esse empreendedor que está aqui construindo, ou um profissional que gerencia uma marca, entender que esse produto de base ele precisa preservar características que a marca acredita. Né? Não é simplesmente... Ou se por acaso você não quiser mexer nessa arquitetura, você cria uma submarca, então, com outro nome, para ser o que a gente chamava de marca de combate, que é aquela marca que você faz baratinha mesmo, só para poder continuar gerando lucro, faturamento, preservando a sua marca original, ali do tipo, essa aqui eu não mexo, eu vou ter uma queda de vendas, mas eu estou criando uma submarca ali também para poder equilibrar. Sim. Aqui é uma grande dança agora entre marca e produto e varejo e dinheiro e faturamento, porque não é só sobre branding que as coisas vivem. Exato. Né? Não adianta você falar, não, a marca tem um super posicionamento, mesmo numa situação de crise, a pessoa vai continuar pagando. Não, elas vão começar a fazer escolhas um pouco mais conscientes, principalmente onde a gente está vivendo agora, né? Eu costumo dizer que o PPT não reflete a realidade. Né? Então, ainda mais quando a gente fala, por exemplo, de bens de consumo, é isso. Se você está num momento de crise financeira dentro da sua casa, será que a Love Brand é que vai prevalecer? Então, a gente precisa começar... Eu sei que, assim, para quem é um gestor de marca, isso afeta demais, que você está ali apegado, construindo uma coisa maravilhosa e tal. Só que você precisa estar muito conectado com a realidade, com o espírito do tempo. Sim. A coisa da Love Brand, né? Eu acho que tem uma falácia também de mercado, né? Que a gente escuta que uma vez que você criou a Love Brand, você é imbatível, assim. As pessoas vão pagar, elas vão estar dispostas, e não é bem assim também. Né? Quando você começa a olhar a diversificação de portfólio, existem produtos para atender todo mundo. Né? Você vai no Starbucks, que é uma Love Brand gigantesca, mas tem um café lá de R$6, tem um café de R$8, até o café de 35, 40. Mesmo sendo uma Love Brand, essa marca tá ali, tá se movimentando. Ela não necessariamente ela vai vender um café, ela às vezes tem uma água para vender, às vezes ela tem uma coxinha para vender. Ela é um pouco mais cara que a maioria? Mas não tão mais cara. Mas ela o tempo inteiro não tá ali dizendo, olha, eu sou uma Love Brand, então vocês estão dispostos a pagar o que eu quiser. Elas precisam entender isso também, né?
E acho que esse é um grande desafio para quem está ouvindo a gente. Acho que como você consegue ter um produto que já foi um sucesso, que já vendeu muito, que dá uma margem muito boa, como você estende esse produto, garante as características originais da marca, mas precisa pensar agora numa composição de preço mais legal. E é um movimento para cima e para baixo, né? Você estava falando, eu estava aqui pensando. A gente tem cases de Havaianas, da própria Haider, né? Que eram marcas populares, são marcas populares, mas Sim. com preço mais baixo, né? Onde a maioria das pessoas conseguia adquirir sem menores problemas. Eu sou da época, né? Eu tenho 39 anos, que se vendia Havaiana no boteco, sabe? Então, E ninguém queria comprar. E ninguém queria comprar. Hoje, a azul e branca virou hype. Virou retrô. Nossa, né? retrô. E aí a gente vê essas duas marcas produzindo hoje, entrando na moda, entrando em outros aspectos, e com produtos com valor, inclusive, elevado. Então, dá para pensar, né, em todas as categorias. Eu acredito muito. O grande desafio mesmo é não estragar a marca, né, com seus produtos de entrada. Eu acho que isso é uma das coisas que eu já vi acontecer com algumas marcas que eu trabalhei, em que as pessoas falavam assim, é a marca de entrada, é o produto de entrada. Então, era de vidro, faz de plástico. Era de alumínio, faz de plástico. E aí você compromete a qualidade do produto em troca de achar que o consumidor vai aceitar. Tipo, não, ele vai aceitar porque ele está pagando mais barato. Quando a marca construiu uma herança, né, principalmente pautada em atributos de design, atributos de qualidade, não é qualquer coisa que o consumidor aceita. Eu gosto de trazer um exemplo que para mim foi o mais clássico, assim, né? Quando a Apple lançou o iPhone 5C, que era a versão de plástico do iPhone, a versão baratinha, a versão de entrada, ele foi um produto rejeitado. Ele não foi um produto aceito, né? As pessoas até viram ali e falaram, legal, mas é o iPhone baratinho. É o iPhone 5C, é o de plástico, é a versão para quem não pode pagar. E tinha um aspecto emocional e um atributo que a marca construiu de prestígio que aquele produto não atendia. Tanto que a Apple descontinuou rapidinho. Ele ficou um tempinho depois. Foi um teste, né? Foi um teste e viu que eles, de fato, ignoravam um grande atributo que eu prefiro, então, me endividar e pagar um iPhone com um armazenamento mais barato, com até um armazenamento menor, com uma tela menor, com um tamanho do celular menor, com menos recursos, com a câmera com não tantos megapixels, mas eu prefiro ter o iPhone originalmente falando do que ter a versão de plástico dele, né? E aí, retomando o que você me trouxe aqui, né? A gente estava falando sobre autoexpressão e você me falou uma coisa muito legal sobre Adidas, né? Que foi um case que a gente viu essa cultura urbana, as marcas, principalmente as marcas de calçado, né? Sim. Cultura urbana, Nike, Adidas, elas tentam muito entrar nesse universo do streetwear, que é justamente essa roupa que a gente usa na rua, e aí cada tribo tem o seu código ali, os skatistas, a galera do basquete, a galera do rap, a galera do trap. Conta mais, assim, como que você acha que essas marcas, esse movimento que a Adidas fez, por exemplo, aproximou tanto da cultura, como que você enxergou essa marca chegando a entender de fato o consumidor? Sim, legal. Eu gosto desse case, e aí quando eu vejo cases como a Lacoste, entre outras, eu falo, cara, isso daí já aconteceu no passado e deu muito certo, então existe uma receita, não é algo tão inédito, né? Não desqualifica, mas não significa que é menos bom, que é né? menos importante Sim. e tal, mas, enfim, já existe um case assim. Então, a Adidas, por exemplo, é uma marca que vinha de origem de uma outra marca alemã, né, na história, onde os irmãos se separam e aí uma marca se torna Puma, outra marca se torna Adidas. A Adidas sempre teve uma conexão muito forte com o esporte, né, e até estudando um pouquinho sobre isso, eu vi que teve um momento que eles tentaram se conectar com o Pelé. Lá atrás teve uma disputa entre Adidas e Puma para se conectar com o Pelé. Ele acabou, se eu não me engano, não optando por nenhuma das marcas. Mais à frente, na década de 80, tem a existência de um grupo fortíssimo no rap, que é o Run DMC. E aí eles fazem uma foto icônica de uma tour que eles fazem em Paris, lá na Torre Eiffel, onde eles estão calçando Adidas, sem cadarço, com a língua de fora para cima, assim, né? Bem estilosos e tal. E aquela foto bomba, aquilo repercute bastante, né? A história dos negros americanos também vem de muitas lutas, né, com relação ao racismo, e também como eles eram perseguidos, especificamente ali nos subúrbios, no Brooklyn e tal. Então, a roupa era uma forma de se expressar também, né? E aí, mesmo sem algo planejado estrategicamente por parte deles,
se vestir daquela forma e usar Adidas teve um grande impacto. E aí eles escrevem também uma letra, uma música que bombou na época, que é o My Adidas. Isso chega na marca e eles falam, cara, a gente tem um case brilhante aqui, vamos se conectar com eles, né? E foi isso que aconteceu. Deu muito certo. E aí todo mundo que consumia rap, né, a cultura hip hop e a cultura sneaker, né, de calçados, começa a olhar para Adidas de uma outra forma e fazer essa conexão, esse aspecto emocional, né, muito forte nesse vínculo. E começam a usar, então, Adidas, né? Eles perceberam esse insight isso deu tão certo que essa parceria durou por muitos anos. Então, o Run DMC depois participou de outros projetos da Adidas, relançando alguns outros produtos e abriu uma porta para esse meio incrível. Então, depois a gente teve Miss Elliott, a gente teve Pharrell, a própria Beyoncé com Ivy Park agora, verdade. né? Muitos artistas, tem alguns, mas assim, teve vários, desenvolvendo coleções específicas para isso, né? E aí, você, jovem preto de quebrada ali, cara, começa também a querer, a almejar esse tipo de estilo, porque isso te traz um empoderamento. Eu não gosto muito dessa palavra porque foi muito esvaziada, né? Sim. Mas te traz uma conexão muito forte e isso veio também para o Brasil. A gente bebe muito, né, da cultura americana quando a gente fala de rap e de hip hop. E hoje a gente vê isso no nosso estilo de se vestir também. Eu acho que a gente fala de autoexpressão, né? E é curioso quando você para pensar sobre como as marcas, de fato, nos ajudam a expressar o nosso eu, né? Em relação a sentido. E a história da identificação, né? Isso é uma das coisas que, óbvio, no lugar onde eu estou, é muito fácil falar de identificação, porque eu olho para a publicidade e me identifico em boa parte delas, né? Mas num recorte de onde eu me insiro, vai ter um episódio que eu estou gravando na semana que vem, que, de fato, quais são as marcas que têm a causa LGBTQIA+, que eu olho e falo assim, reconheço essa marca por isso. E são quase nenhuma. Genuinamente. Genuinamente, também, né? porque quando a gente fala de representatividade na comunicação, legal. Né? Quando a gente fala no aspecto visual, a população branca, preta, você se representar em fotografia, tudo bem. Quando a gente fala de uma causa LGBTQIA+, não é simplesmente... Às vezes você vai ter uma pessoa que é gay ou trans, etc. Dificilmente, talvez você até reconheça que ela é gay se você não souber do histórico. É um influenciador, uma pessoa pública. Mas numa causa como essa, é uma causa que é baseada em atitude, é baseada em investimento, é baseada em projeto, para que você consiga enxergar um feito. Né? Na causa da luta antirracista, você ainda tem a publicidade, pode disfarçada ali, de não, coloca na comunicação, a gente está pelo menos dando um protagonismo na TV, no YouTube. Eu não Ou tô se fazendo... apropriando. ou se apropriando, que sempre é essa linha tênue. Eu já recebi muitas perguntas também, eu acho que um outro episódio, que é até que ponto essas causas são genuínas ou são causas apropriadas. Que também leva para um outro lugar, que é, tá, mas o capitalismo não é isso mesmo? Se apropriar de uma causa para ganhar mais? Então, a gente vai discutir um monte de coisa sobre... É polêmico. É polêmico. E esse episódio eu vou gravar justamente falando que poucas marcas eu me identifico. Eu também. Que é muito louco, né? Porque eu tava fazendo uma pesquisa sobre isso para um conteúdo, e nos Estados Unidos, as marcas americanas, você entra no site, você vê para onde o dinheiro está indo, né? Então você entra, por exemplo, no site da Apple para dar uma olhada onde é o Project Red, que é o projeto voltado ao estudo de vacinas contra HIV ou com pacientes com HIV/AIDS. E eles têm lá um relatório. Olha, foi investido $2 milhões, $1 milhão foi para ONGs assim, 200 mil foi para isso, 500 mil foi para aquilo. Eu fui dar uma olhada em Adidas, em Ben & Jerry's. Todos eles têm os seus reportes de como eles estão investindo na causa. E quando eu fui olhar para as marcas brasileiras, a gente vê muito mais a comunicação. A bandeirinha daqui a pouquinho vai começar a aparecer em todos os produtos, mas pouca atividade mesmo, de falar, eu estou patrocinando a parada, eu tenho 20 influencers que estão comigo de janeiro a dezembro, né? Às vezes eles são contratados de junho a julho. Sim. Não apoio nenhuma ONG, não tenho nenhum projeto junto com nada, então assim, no final é de fato uma apropriação. Né? Superficial, então, né? É superficial, e isso é uma coisa que me intrigou. Porque eu comecei a perceber que das marcas que eu consumo hoje, eu não consumo necessariamente porque elas dão protagonismo LGBTQIA+. Exato. Elas talvez tenham outras causas que eu acho legal, mas da causa que me toca diretamente não tem. Né? E quando a gente tá falando, por exemplo, do Run DMC e todos esses artistas, Pharrell, Beyoncé,
deve ser, né, tentando me colocar numa visão, deve ser muito legal você olhar e falar, cara, esses tênis eu também posso usar, né? Uhum. Você sabe, enquanto você estava falando, eu vou tendo os insights, né? Eu acho que se eu fosse gestora de marca hoje, né? Se eu estivesse trabalhando numa empresa, eu pensaria nisso também, nessa forma de comunicar dados, a transparência. Porque é muito legal você fazer uma campanha e dar protagonismo para alguma causa, mas como é que você está trabalhando internamente? A sua liderança representa essa população que você está colocando aí? Né? Será que a gente não está fazendo aí um greenwashing, um diversity washing? Né? Assim, só para trazer esses termos para o português também, que é uma expressão que é justamente, quer dizer o quê? Empresas que mascaram causas, né, se apropriam o pink money para parecer legal, para parecer inclusiva, diversa, atenta às pautas urgentes da sociedade, mas na prática não é bem assim, né? Então, até trazendo dados novamente, né, uma pesquisa recente do Instituto Locomotiva diz que 72% dos consumidores negros consideram que as pessoas que aparecem na propaganda são muito diferentes deles, e 82% gostariam de ser mais ouvidos pelas empresas. E aí, eu estive nesses ambientes, nesses espaços. Como mulher negra, eu vou te dizer, é muito difícil. Tá muito difícil ainda, né, de virar essa chave. E aí as empresas investem milhões em ações, projetos, campanhas e tal, para dar aquela passada de pano. Uhum. Né? Não tem outra expressão para... Sim. isso, para dar aquela Sim. passada de pano. Mas não está mudando a base, né? E aí vou fazer um recorte novamente sobre a questão de raça. Vejo também muitas dessas empresas, acho importante dizer isso, investindo em contratar profissionais júnior, né? Então estagiários, trainee, mas não abrem espaço para lideranças negras com o discurso de que não temos profissionais preparados, qualificados. E aí acho que também pode ir para a causa LGBTQIA+, enfim, sempre vão usar desse discurso, né? Deixando de lado o pacto que eles têm entre eles para preservar sempre as mesmas pessoas, né, sempre as mesmas lideranças, e a gente não consegue, de fato, fazer essa transformação. Por isso que eu vou estar doida para ouvir esse podcast que você vai fazer sobre isso, porque é um assunto espinhoso, mas que precisa ser falado. Isso é uma coisa muito... que também me instiga muito, né? Até que já me perguntaram muito sobre isso. Eu falo muito sobre propósito de marca, causa de marca, e eu já fui questionado algumas vezes do tipo... Até que ponto é verdadeiro esse propósito? Até que ponto é verdadeiro que essa empresa está investindo? Até que ponto ela só não quer lucrar mais? Uhum. Né? Até que ponto ela só não está fazendo isso para lucrar mais? E eu acho que não é uma coisa nem outra. Acho que não é... Ou ela é originalmente 100% dedicada à causa e ela está ignorando o lucro. Não, porque ela é uma empresa, ela precisa. As marcas estão aqui para fazer significado para que as empresas vendam mais. A gente não pode ignorar esse fato. Uhum. O ponto das empresas que são genuinamente preocupadas é que elas entendem um compromisso que elas têm entre que esse lucro seja distribuído de uma outra maneira. Sim. Né? Então eu vejo que algumas marcas, elas parecem legais, elas trazem pessoas pretas para comunicação, para que as pessoas pretas se identifiquem e comecem a usar aquela marca para se identificarem para a sociedade também, mas ela para por aí. Uhum. Né? Dali para frente, Carrefour que o diga, a gente já não, né? Quarto caso já não que a gente mais, vê, né? e a gente só fala assim, tá, mas beleza. Por outro lado, assim, o Carrefour tá vendendo menos? Não, então a vida que segue, é um arranhãozinho de imagem ali, mas beleza. Né? E de novo a gente tá num país que também não dá para você ignorar. O boicote das marcas, ele é muito raro, assim. Eu pelo menos não conheço uma marca que faliu após os consumidores falarem não vão comprar mais. Aí passou 2 anos, 1 ano, a marca faliu. Sim. Por uma conta de um boicote. Ela faliu por outros motivos, né? Mas eu acho que vai ser bom falar sobre isso, né? E principalmente essa apropriação ou essa, de fato, genuinidade da causa. Quando me perguntam, eu sempre falo, isso vem do fundador da empresa. Não adianta. Sim. Né, ou das lideranças superiores ali, que de fato querem fazer essa movimentação acontecer. Porque como a gente tem uma cadeia de aprovação, eu posso ser um diretor de branding que acredita muito na causa LGBTQIA+, mas meu chefe não. Então, acabou. Isso. E aí morreu, assim. Você pode ser legal, pode ter feito Harvard, você pode fazer o que foi, mas o seu superior não acreditou ou o fundador da empresa não acredita, isso não vai seguir. Obrigada por falar isso, porque você pode ter uma ideia brilhante, mas se você não tem quem te apoie... Não vai seguir. Não vai. Não vai. Infelizmente, assim, das marcas brasileiras que eu tenho estudado, poucas de fato são essas que fazem ou as que reportam o que fazem. Porque tem algumas que fazem e a gente não sabe. Sim. Porque elas não comunicam direito essa frente. E aí tem um receio de comunicar para ser oportunista, para falar que tá, olha quanto eu coloquei de dinheiro. E é super comum em marcas americanas. Sim. Né? Quando eu não gosto de usar o exemplo da Apple, mas acabo usando muito, por ser uma referência, claro. Sim.
No site da parte de people, de recrutamento, eles têm os gráficos que mostram quantidade de latinos, quantidade de asiáticos, quantidade de pessoas pretas. E isso é um gráfico, você consegue enxergar como está a composição de funcionários hoje. Legal. E isso é super legal para quem está vendo de fora, para quem quer ir trabalhar nessa empresa, para quem vai fazer uma entrevista já sabe o que está acontecendo lá dentro. Isso é muito legal. E são marcas que marcas brasileiras poderiam explorar muito disso. Muito. E acabam que elas ficam restritas, às vezes, a um relatório de resultados para investidores. Porque o teto é de vidro, né? E aí, se você for olhar mesmo, a foto é feia. A foto é feia. É só olhar a foto de final de ano das empresas. Isso é um... assim, sei que a gente está saindo um pouco, mas nem tanto da pauta. Mas eu conversei muito com a Rebeca, né, que é a minha assessora de imprensa, quando eu falei assim, eu quero trazer brand manager pretos aqui pra gente conversar. Legal. E é difícil achar. Não é que não tem pessoas que são qualificadas, é difícil achar pessoas nessas posições. Então, quando eu passei 12 anos, né, 10 anos no corporativo, 12 anos aqui em São Paulo, eu nunca trabalhei com brand manager preto. Tipo, eu já passei por 5 marcas, eu já passei por 5 empresas e não tem. E por que será? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Que tem que ser feita. Né? E aí, quando eu tô fazendo a lista de convidados, todo mês eu falo assim, cara, mas não é possível. Tem pessoas, elas não necessariamente estão no cargo elevado, que é o que você acabou de trazer. Sim. Eu consigo trazer uma pessoa de marketing ou branding, mas é um analista júnior. Porque as posições de senioridade, elas nunca são ocupadas. E não é que não tem qualificação, elas só não são ocupadas por toda essa proteção que acontece e não existe nenhuma oportunidade, não existe nenhuma afirmativa de, não, a gente precisa trazer. Vou falar lá uma coisa um pouquinho polêmica. Nessa onda de layoff, o que a gente observou? Às vezes pessoas brancas, e às vezes não, isso aconteceu. Com 4 ligações para os seus contatos mais próximos, conseguem já uma vaga de CEO, VP, numa agência ou numa empresa, num estalar de dedos. Né? O que falta muitas vezes para as pessoas negras é network. Então, a gente não tem esse network, a gente não estudou nas mesmas escolas que essas pessoas, a gente não frequenta os mesmos lugares. Isso não significa que a gente não está qualificado. Sim. Muito pelo contrário. Só que a gente não tem acesso. Então, o pacto da branquitude cis é muito forte. Exclui a gente desses espaços. Então, se eu posso te fazer um pedido, uma provocação, procure, tenha essas pessoas e tragam elas para cá, porque é importante que elas estejam nesses espaços e que os nossos ouvintes aqui, né, gestores, líderes de grandes empresas, conheçam. Também tem que fazer um esforço, eu acho que, né, sair dessa zona de conforto e ir atrás dessas pessoas para a gente, de fato, fazer uma mudança. Não, né? e eu, mais do que ninguém, tenho cada vez mais entendido o que é estrutural. Porque, é como você falou, eu tenho que fazer um esforço para achar convidado. Por quê? Porque o meu grupo não é esse grupo que contém pessoas pretas, o grupo que eu convivo. Aí eu tô em grupos de WhatsApp que também não tem. Então, se eu pergunto naquele grupo, lá naquele grupo também ninguém vai conhecer. E aí, no final, você vira uma estrutura... a bolha da bolha da bolha. A bolha da bolha da bolha. Então, assim, quando a gente foi fazer a lista de convidados para esse trimestre, eu publiquei um post de balanço do primeiro trimestre lá, né, em março. E um ponto ruim para mim é justamente a falta de diversidade racial nos convidados do podcast. E isso era transparente. Eu fiz um gráfico das pessoas convidadas, a gente tinha só 20% de pessoas pretas convidadas e o restante eram pessoas brancas. E o meu compromisso era aumentar a presença de pessoas pretas como convidados. Quando eu parei para pensar nisso, eu falei, tá, vamos lá, vamos encontrar no LinkedIn, vamos perguntar para algum amigo. Porque se eu passei 12 anos e não conheci, na minha rede não tem. Então, eu preciso ir para outros lugares, né? E aí, fui conversando com mais pessoas e conversando com a Rebeca, minha assessora, que conhece algumas pessoas. E aí vai. Até um dado momento que eu cheguei num grupo de profissionais que são bem diversos mesmo. Eu falei, gente, eu preciso de pessoas pretas não para falar sobre negritude, eu preciso para falar sobre branding. Quem é? E aí me deram uma lista de 10 pessoas. Você estava nessa lista, inclusive. Ah, que legal. Vou te dar uma lista de 50, hein? Ah, e pode me dar. Vem. E aí eu olhei e falei assim, cara, que loucura. Porque tem essa lista de 10 pessoas. Você apareceu bastante pelas indicações desse grupo. E ao mesmo tempo, uma coisa que eu percebi é que, ainda que eu recebi essa lista de 10 pessoas, eram pessoas muito disputadas. Porque como elas são as poucas lideranças ou as poucas gerências, todo mundo quer falar com elas. Então, você vai vendo a mesma pessoa em todos os podcasts, porque no final, como não existem muitas à disposição, ou que não sejam necessariamente sêniores, uma gerência, uma diretoria, você acaba concorrendo para falar com aquela pessoa daqui a 3 meses. Aí você fala, caramba, eu quero ter a representatividade, quero trazer gente, as mesmas pessoas que conseguiram estar num espaço ali, e os novos nomes, as novas carinhas não aparecem.
Porque ou elas ainda não subiram na carreira, por conta de oportunidade, networking e tudo mais. E aí você também não... Ao mesmo tempo você tem um programa que tem uma barra muito alta, que você traz aqui o tempo inteiro gerente, sênior, etc. E você fala, cara, e agora? Porque eu também não quero trazer a pessoa e a pessoa sentir... eu não é desconfortável, olha, eu não tô... E é muito doido, porque assim, é um universo que... Não tem como você saber se você não estudar e se você for intencional, assim, se você realmente quiser aprender sobre o assunto. É isso. Porque eu fico assustado até pessoas não aceitando o convite. Com medo de chegar aqui e se expor e ser criticada, ou então do tipo, eu não tô à altura. Como assim, né? Tipo, mas também de um lugar que não é o lugar que eu faço parte. Então eu com certeza imagino que tenham muitos motivos para isso acontecer. Sim. Né? De qualificação, principalmente. Nossa, que bom que você tocou nesse ponto, né? Eu sei que a gente fugiu um pouquinho da pauta, mas é tão importante. Não, a gente tá falando de como as marcas É. significam a nossa vida. Então é isso que a gente tá vendo, né? Faz também. parte, né? Porque é tão perigoso, isso acontece... Eu acho que poucas pessoas falam disso num podcast. Eu nunca vi, mas eu acho essa pauta importantíssima. Acontece muito isso. Tem poucos pretos nas lideranças, conhecidos ou com alguma visibilidade pelo trabalho que executam. As marcas, os meios de comunicação, os veículos e tal, ficam muito concentrados nessas pessoas. E aí elas viram porta-vozes, entre aspas, de uma grande população. Eu acho isso perigoso. Eu acho que aí é deixar também a branquitude numa zona muito confortável, de sempre apostar nos mesmos nomes, de sempre trazer as mesmas pessoas, de sempre contar com a opinião, até como conselheiro dessas pessoas. E a gente não está aqui para ser a voz de todos os pretos do Brasil. Isso é arriscado demais. Eu já vi muitos problemas relacionados a isso, sabe? Então, a minha provocação é que as pessoas brancas, né, hétero, que estão nesses cargos de liderança, de fato, assumam esse compromisso de olhar adiante, de procurar. Tem que ter coragem para iniciar. Eu sei que é difícil para quem não está habituado a tocar nessa causa, mas tem que ter responsabilidade para manter. Porque a impressão que eu tenho é que dá muito trabalho. A gente queria trabalhar com diversidade e inclusão, mas, cara, eu não sabia que dava tanto trabalho. Então, deixa para lá. Deixa, a vida é assim mesmo. Eu ouvi isso. Eu ouvi. A gente não vai conseguir mudar as coisas da noite pro dia, Renata. Sim. Então, assim, é o que tem pra hoje. Né? Não é o que tem pra hoje, né? Sim. Porque se eu me conformar com isso, eu vou tudo fica como está, né? E me conformar de ter a minha vida assim pro resto da... Sabe? Sim. Não é assim. Sim. Eu sempre falo aqui, quando a gente tá falando de construção de marca, sobre a intencionalidade. Né? E quando a gente fala de um problema estrutural, ele só vai ser vencido com intencionalidade. Sim. Quando eu, de fato, tenho intenção e uma ação para mudar. Se eu ficar esperando que surjam pessoas no meu caminho, que são pessoas pretas que eu vou conhecer num evento, para aí sim eu chamá-las para um podcast, isso pode nunca acontecer. Eu posso sempre estar vivendo na SPM, numa faculdade lá fora. Pode ser que nunca aconteça. Então, pra gente combater de fato e construir esse lugar da diversidade, ele tem que ser intencional. E ele dá trabalho mesmo. Né? Quando eu fiz esse post falando sobre o balanço de convidados, eu fui criticado. Cara, você fala sobre propósito, você fala sobre marcas mais humanas, você fala... cara, de fato... Mas do mesmo jeito que eu falo sobre propósito, tá aqui, eu fiz um post na minha rede social com um gráfico mostrando que eu tô errado. Transparente. Então, assim, e o compromisso que eu tenho pra fazer isso mudar. Sim, né? Importante demais. E, assim, o compromisso da intencionalidade, que sempre me pegou, foi muito assim, mas eu nunca trabalhei, como que eu vou levar uma pessoa que eu não conheço pro podcast? Como que eu vou... Não sei se a pessoa é boa, não sei se a pessoa tem um fundamento, eu não sei... E aí, de novo, você começa a esbarrar na estrutura. Que é, se você não conhece, se você não convida, então vai ficar tudo igual. É isso. Vai ficar tudo igual, você sempre vai chamar as mesmas pessoas e nunca vai mudar. E aí até você conviver, quando a gente estiver daqui a talvez 30 anos e essa situação tenha mudado, talvez você tenha a chance de conhecer por acidente uma pessoa que você fala, nossa, trabalha super bem, etc. E aí você leva pro seu podcast. Então, assim, a intencionalidade das marcas, principalmente para a diversidade, ela vai acontecer, ela precisa acontecer. Né? Era a minha próxima pergunta aqui, já voltando à pauta, né? Quando a gente acabou de falar de comportamento, tudo que eu acho que é muito legal, que a gente saiu dessa pauta, mas eu olho, a gente está discutindo comportamento aqui o tempo inteiro. Sim. E são essas nuances que as marcas não veem. A gente acabou de discutir sobre liderança, sobre cargo, sobre estrutura, e se comunicar com essa população não é fácil mesmo. Né? Não é fácil, a gente não entende, e ainda mais do lugar que eu, como branco, estou vindo. Então, se eu chegar aqui e falar, não, gente, para se comunicar com pessoas como a Renata, tem que ser assim, tem que colocar assim, eu não tenho como saber. Né? E a diversidade volta a ser um passo importante na hora de trabalhar com
Porque na hora que você pega esse projetinho e fala, amigo, ó, toma, é seu. Eu não sei nem como começar. Tipo, faz você, e aí eu vou aprender junto contigo, etc. Ter humildade de ouvir, né? De aprender um com o outro também. Eu tenho Sim. muita coisa para aprender com você, com todos os profissionais da comunicação. E também acho que posso contribuir, assim como outras pessoas, né? Tem um ponto só que eu que antes de passar para a próxima pergunta, né, que eu acho importante dizer, é muito fácil, assim, algumas marcas me procurarem para trabalhar com elas. Ah, deixa eu ver aqui o currículo da Renata. Pô, ela fez um mestrado em comportamento do consumidor na ISPM, uma das faculdades mais elitistas de São Paulo, né? Não preciso nem dizer que eu era a única mulher negra na sala, a única pessoa negra na sala. E outra coisa, que eu faço questão de sempre falar em todo lugar que eu passo. Eu fiz a ESPM por meio de uma bolsa de estudos, né? Uma faculdade caríssima, que eu não ia conseguir nem pisar naquela calçada, né? Então, a importância da educação também, né? Só que eu sou uma mulher preta, periférica, da Zona Leste de São Paulo até hoje. Vim de uma faculdade popular, né? Eu sou publicitária de formação. Como muitas pessoas vêm de faculdades populares, então eu acho importante frisar isso, porque muitos profissionais gênios que eu conheci no meio do caminho não vieram desses lugares super elitistas, super consagrados, e aí a gente deixa, por mais que o discurso do RH, da gestão de pessoas, agora é o currículo às cegas, né? A gente não está olhando para isso. Será que não está mesmo? Eu acho que tem muito viés ainda. Tem. E eu acho que, de novo, falando agora em branding, eu acho que a pergunta... Você começou o episódio falando sobre isso, né? Sobre lucratividade, sobre potencial de faturamento. E eu, de fato, acho uma burrice não pensar nisso, né? Tipo, as marcas... Tirando toda a discussão política, pensar que existe uma população que representa um consumo absurdo no Brasil e ela é mais da metade da população e você não conversar com essa população, para mim é um dos maiores erros de estratégia de marca. É você ignorar, do ponto de vista de negócio, uma população que consome, que está disposta a consumir, olhando para a concorrência, que tá fácil você construir, porque 2 ou 3 marcas estão falando com essa população. Sim. Então você não está disputando atenção. Então você tem de um lado a população pronta para consumir, 0 representatividade, e as que fazem são 2, ou seja, você tem um oceano azul para trilhar ali enorme, e aí as pessoas ficam discutindo os mesmos lugares com e brigando com os mesmos influenciadores, trazendo as mesmas coisas, que eu acho que as marcas de streetwear, principalmente Nike, Adidas, Puma, elas entenderam muito rápido isso. Entenderam muito rápido. Falaram, cara, tem uma comunidade aqui enorme que vai estar pronta para consumir e eu só preciso direcionar meus esforços para cá. É simplesmente... quando eu olho estratégia, principalmente assim, eu fui num evento... acho que da Chivas, aqui em São Paulo. Foi da Chivas. E eu acho que eu era um dos poucos brancos que estavam no evento. E eu olhei e falei, cara, que loucura essa inversão. Eu olhei e falei, a marca já entendeu. Já entendeu como que ela se comunica, com quem ela precisa falar. Fui para um evento do Nubank também, eu era um dos poucos brancos que estavam lá, a curadoria de convidados estava incrível, assim. Que essa é a realidade do país, né? Exato, Devia ser assim todos, exato. Né? Então, e eu olhei e falei assim, cara, eles fizeram uma curadoria boa de convidados, de influenciadores, tinha uma galera bem diferente. E quando eu observava o comportamento, no evento do Nubank, por exemplo, as meninas de Gucci, da cabeça aos pés, assim, tipo, prontíssimas pra marcas, vem comigo aqui que o dinheiro já chegou, sabe? E do ponto de vista comercial. Quando eu fui na venda das Chivas, as pessoas extremamente bem arrumadas, assim, extremamente bonitas, estilosíssimas. Eu falei, cara, cadê as marcas que não falam com essa galera? A galera tá pronta pra falar, eu não entendo qual é a discussão. E aí, não entendo não, obviamente eu entendo qual é a discussão, chamada racismo. É tão presente no Brasil que é velada, que não, ninguém é racista. Todo mundo imagina, tenho até amigos que são pretos, né? Mais racista que esse. É muito louco, né? Mas a gente vai precisar encerrar, porque já são 10h38. E agora eu queria que você falasse o seguinte: se você pudesse dar um conselho para uma pessoa, estamos falando aqui sobre comportamento. A gente tem uma audiência de pessoas que trabalham construindo a sua própria marca ou gerenciam uma marca, que às vezes é uma marca pequena, às vezes é uma marca média. Pensando nessa realidade de ouvir o comportamento do consumidor, de saber do comportamento do consumidor. Se eu estou criando uma marca hoje, qual é o conselho que a Renata me daria para não desperdiçar esse comportamento do consumidor? Legal. Enquanto eu estava te ouvindo, né, sobre as últimas reflexões, eu fiquei pensando... eu amo marcas e gestores de marca que percebem as coisas rápido e agem rápido. Porque dá para fazer. Dá para mudar hoje, até 7 horas da noite, se quiser, você contrata uma liderança preta, por exemplo, já que a gente falou tanto desse recorte racial, né? Dá para fazer muitas coisas rápido. Só que sempre existe aquela desculpa. Não, mas falta uma pesquisa aqui, falta um estudo ali.
E eu não sei se você tem essa sensação, né? Você que veio do mundo corporativo também. É, às vezes tem muito insumo, a gente tem muito dado para nos dar suporte para uma decisão, só que as pessoas têm medo de tomar decisões. E aí vão postergando isso, postergando, e aí vão contratando diversas empresas, consultorias, as pessoas vêm para te falar o óbvio. É um dos livros até que eu queria indicar, que tem um livrinho bem pequenininho que chama Adams Óbvios, que fala justamente sobre isso. Às vezes a resposta está na sua cara, só que você não aceita. Então eu acho que assim, a minha dica para lideranças confie na sua equipe, no seu time, nos insights que eles estão trazendo para você, e tomem decisões rápidas para fazer as coisas acontecerem. Eu acho que a gente não precisa demorar 1 ano para fazer uma campanha, sabe? Eu já vi tantas coisas assim sendo postergadas e, sabe, ficar viajando em campanhas, tentando adivinhar o que vai realmente tocar no coração das pessoas, e a gente não tá olhando pro óbvio. Esse livro é perfeito, eu indico Adams muito. Óbvios. Óbvios, pequenininho, você lê em 1 hora. Maravilha, maravilha. Eu vou adicionar também mais um conselho, assim, trazendo isso sobre comportamento, né? Das empresas que eu passei, poucas escutam o consumidor mesmo. Assim... E tem dados, tá? Não, tem, mas assim, eu acho que você trouxe um ponto aqui que eu tô refletindo também. O óbvio, ele realmente é muito óbvio, né? E algumas vezes você vai discutir o óbvio e o óbvio vira um problema. Que é, nossa, mas você trouxe um dado tão óbvio. E aí você fala, tá, mas a gente não fez. Né? Eu tive uma reunião recente, assim, que uma pessoa falou assim, mas você vai fazer uma pesquisa pra me mostrar o óbvio? Eu falei, mas por que você não tá fazendo o óbvio, então? Se é tão óbvio pra você, e se o dado comprova que você precisa fazer, por que você ainda tá... O que você tá esperando pra fazer, né? Eu acho que complementa muito isso. Então, assim, vejam em casos como esse da Lacoste, em casos de algumas marcas, principalmente marcas de luxo, assim. A gente fala de moda porque é as que mais representam escutar o consumidor, assim. Eu acho que, pra mim, na minha cabeça, das categorias, a que escuta o consumidor mesmo é marca de moda, principalmente de alto luxo, que entende essas dinâmicas. Né? Mas a gente tem algumas categorias também de bens de consumo que entendem muito rápido. A Sabão em Pó é uma delas que, assim, consegue... Faz embalagem menor, faz de plástico, faz de papel, faz disso, faz aquilo, faz com um pó mais concentrado, mais diluído. Consegue entender essas milhões de nuances. Mas escutem o consumidor. Conversem com pelo menos 4 consumidores, 5. Marquem um callzinho de 15 minutos para tirar dúvida. Ouçam o consumidor. O comportamento, ele tá ali. E acho que é observar também. De todas as regiões do país, importante ressaltar, porque essa visão sudestina me mata. É importante ressaltar, isso também é uma coisa muito... Que a gente em São Paulo acredita, né? Eu sou nordestino, consigo ter esse filtro. Mas quando você tá em São Paulo, você acredita que o Brasil todo é igual. Né? Que todo mundo estudou no SPM, ou que todo mundo vai pra todas as baladas, que pagar R$150 pra uma balada é muito tranquilo, que o aluguel que você paga aqui é R$4.000, mas tá tudo certo, é isso, é assim mesmo. E aí você fala, cara, que loucura, né? Loucura. Na pandemia eu fui pra Aracaju, ficar com os meus pais uns 20 dias, 25. E aí eu fui pra um apartamento de uma prima. Ela mora num apartamento de 120 metros quadrados, em frente ao mar, o janelão, ela paga R$1.200 de aluguel. Olha. E aí, na hora, isso me deu um tilt, assim, eu falei, meu Deus, eu pagando uma fortuna em São Paulo, o que eu tô fazendo lá? Eu preciso ir pra cá. Mas, ao mesmo tempo, tem toda a minha vida aqui também, não faz sentido. Mas escutem um consumidor, vocês estão nos ouvindo aqui, escutem um consumidor, observem comportamentos, aprendam. O caso da Lacoste é incrível, de como eles aprenderam com a discussão. Mas a Lacoste, a marca europeia, não tá nem aí pra pessoa preta. Não importa nesse aspecto, olhe para o que eles fizeram em relação a incluir. Eu tenho um discurso, que eu não sei se ele é tão válido assim, mas eu tenho sustentado, que entre a marca que ouviu o consumidor, incluiu a população, e essa população está representada, está ganhando dinheiro, está sendo contratada, eu acho melhor isso do que nada. Do que não representar, do que não falar. Óbvio, a gente quer que as marcas façam isso de maneira genuína para que a transformação seja maior. Sim. Mas eu sempre penso assim, cara, eu já conversei com uma marca de cosmético que não tinha ninguém preto no catálogo. E aí eu consegui convencer a ter pessoas. Para mim já foi uma vitória. Mas o dono é racista. Não importa. Se ele minimamente conseguiu pagar um cachê, a modelo ganhou dinheiro, etc. Minimamente a economia, a gente está tirando dinheiro de um lado e colocando no outro. Quando né? eu vejo preto com dinheiro no bolso, é isso que me importa. Muito bom. Renata, muito obrigado pela sua participação aqui no Branding Tudo Podcast. Um momento jabá agora para você contar os seus projetos, onde a gente te encontra. Que demais. Bora lá, então. Posso só um minutinho fazer um fechamento? Que eu queria muito contar sobre isso. Claro, né? A gente não falou do mano a mano, mas eu acho que é um case. Ai, mano a mano. Gente, eu não quis falar de mano a mano, porque a gente tá com uma mestre em comportamento do consumidor aqui. Mas vamos de mano a mano. Mas acho que é um case de marca, que é legal. 2 anos atrás eu tive a oportunidade de ir no SXSW
que é um dos maiores eventos de criatividade, inovação e tecnologia do mundo, né? Então, os profissionais de comunicação, marketing sempre acabam indo para lá. É um evento que acontece em Austin, no Texas, né? Lá na ocasião, estava falando ainda muito de Web3, NFT, metaverso, tudo que ainda se fala muito, né, inteligência artificial, mas naquela época NFT estava bombando muito. E eu gosto de falar sobre isso porque quando a gente traz para o mano a mano, a estratégia de marketing feita pelo Spotify, logo na primeira temporada, assim, para mim foi um case de sucesso. Então, o que eles fizeram, assim, só para ser bem rapidinho e tangibilizar isso? Lembra daqueles cartazes, tipo pôster mesmo, que a gente tinha dos artistas e colava na parede do nosso quarto? Fizeram um pôster desse do Mano a Mano, que tem tem o rosto do Brau, né? Aquela foto emblemática que é a capa do podcast. E colocaram nas paredes, colaram nas paredes das quebradas, das periferias de São Paulo. E aí, palavras do próprio Brau, né? Ele chegou para mim e falou assim, cara, você acredita que a galera tá pegando os cartazes, levando para casa, levando para os bares, colando nos seus espaços, né, particulares? Eu falei, esse é o NFT da quebrada. Sabe? Então, enquanto a gente está falando... Para quem que a gente está falando, né? Então, eu acho importante... Eu acho um case do Spotify que fez um super sucesso. E aí, a campanha desse ano, eles estão distribuindo esses cartazes porque muita gente pediu. Né? Então, você vê, uma marca que tem que estar ouvindo o consumidor. Voltando para sua pergunta final e já encerrando, que eu acho que eu já extrapolei todos os minutos. A gente vai ter que fazer um episódio só para falar de Mano a Mano. Já vamos fazer uma parte 2 só de Mano a Mano. Tá bom. Eu vou então dar um spoiler do meu novo projeto. Eu também já fui podcaster, hoje eu sou produtora executiva do Mano a Mano, mas eu já fui podcaster com a jornalista e apresentadora Cris Guterres, minha amiga, parceirona. Hoje ela apresenta o programa Estação Livre na TV Cultura. E aí, 4 anos atrás, a gente tinha o nosso podcast chamado Meteora. Foi num contexto que, mais ou menos, naquela ocasião, tinha cerca de 2.000 podcasts no Brasil. Não lembro o número exato agora. Eu consumia muito, achava super legal, mas eu não me sentia representada. A maioria era feito por pessoas brancas, né? E aí, eu e Cris, a gente numa conversa, falamos, vamos fazer pela perspectiva das mulheres negras, né? A gente vai falar de tudo, só que é o nosso olhar. E eu acho que o nosso grande KPI de sucesso foi justamente o reconhecimento do público. A gente teve outros reconhecimentos externos também. A gente foi reconhecida pela Forbes em 2020 como os 20 Black Creators mais inovadores daquele ano. Entre outros reconhecimentos, campanhas. A gente fez campanha para grandes marcas. Mas tudo isso para dizer assim, agora... Em 2023, a gente volta. Então, aqui em primeira mão, a gente dá um tempo, porque a gente estava envolvido em outros projetos. Esse é o spoiler. A gente volta agora com um projeto chamado Backstage Magic, que é justamente entrevistar as pessoas que estão nos bastidores fazendo a mágica acontecer. Então, enquanto você vê aí o podcast dando holofote para as pessoas que também é legal ouvir, né? Legal. Que estão à frente, a gente vai falar com as pessoas que estão por trás nos bastidores de grandes produções. Perfeito, já quero ouvir, porque eu adoro as histórias de bastidores, inclusive, né? Eu adoro saber, e a gente esquece, né? Que às vezes tem uma equipe de 35 pessoas para fazer acontecer um episódio de 30 minutos, né? E tem muito detalhe que a gente não percebe, acho que eu vou aprender bastante também. Legal. Como que a gente te acha em rede social? Bora, no Instagram tô como Renata_Hilário, Hilário com H. No LinkedIn também. Então, tô super aberta, meu e-mail é contato@reilario.com. Eu sou uma pessoa que eu tento ser super acessível, às vezes eu demoro para responder, mas fiquem à vontade. Muito bom, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada, querido. Se você gostou desse episódio, você sabe que tem que dar 5 estrelinhas para que os nossos players favoritos, eles entendam que esse episódio foi incrível, que esse podcast é muito legal e recomende para outras pessoas. Mais do que isso, você sabe, como um bom cidadão da Galileia, que se você não mandar para 3 pessoas, você perde o seu visto de cidadão e aí você não vai conseguir acessar o nosso vilarejo e não vai conseguir ver nenhum conteúdo meu a partir de agora. Então manda para 3 amigos, renova seu passaporte e logo menos a gente se vê no próximo episódio do Branding Tudo Podcast. Um abraço e até mais.